Bom, e a gente começa o programa de hoje falando da operação da Polícia Civil, que apura um esquema de desvio de recursos envolvendo uma associação sem fins lucrativos que prestava serviço na educação infantil pública de Taquari, município que fica no mesmo Vale do Taquari. A repórter Gabriela Dias, ela está ao vivo e traz mais informações. Quem coordenou esse trabalho todo aí foi o brilhante delegado Cassiano Cabral. É isso, né, Gabi Dias? Boa tarde. Oi, Mota, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, exatamente, delegado Cassiano Cabral, que em instantes estará conosco ao vivo aqui no Boa Tarde Rio Grande. A investigação, então, revelou que a Associação de Desenvolvimento de Projetos Educacionais e Culturais e Sociais, que por lei não pode, como você bem falou, ter fins lucrativos e deve reinvestir todos esses recursos em finalidade pública. Eles foram contratados, na verdade, para administrar escolas de educação infantil. Delegado Cassiano Cabral já chegando para conversar conosco, Mota. Já te explico porque a gente teve uma confusão de local aqui, né, delegado, no Pequeno Desencontro. Mas vamos conversar sobre essa operação de vocês, então, de hoje. Como é que funcionava, então, essa associação que não poderia ter fins lucrativos e, na verdade, tinha, né? Acabava repassando para outras contas. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Desde o início já nós conseguimos identificar que essa organização se cadastrou nesse chamamento público com base em um atestado técnico falso, né? A partir daí, dessa primeira contratação, ela começou a fazer outros contratos com outros executivos municipais, outros municípios, outras prefeituras. Durante a execução do contrato também houve falhas, tá? Superfaturamento indireto, algumas contratações desnecessárias, o que fazia um sobrepreço natural, e se verificou também que muitos dos valores dessa associação iam diretamente para contas de pessoas físicas ligadas a um núcleo familiar, 4 pessoas que constituíram empresas que também recebiam valores das quais essas pessoas eram sócias majoritárias. Então, também se verificou crimes financeiros, peculato, e a partir daí a gente vai continuar nossa investigação. Quanto, nesse tempo desse contrato, quanto essa empresa acabou movimentando? Empresa, na verdade, não associação. Durante o nosso tempo de afastamento de sigilo bancário, se verificou que em 7 anos essa organização recebeu de 8 entes públicos 34 milhões de reais. Ainda não conseguimos fazer, né, essa mensuração do quanto desse valor foi direcionado de forma ilícita para enriquecimento dessas pessoas, mas foram cifras milionárias direcionadas diretamente para as contas dessas pessoas que não poderiam estar recebendo esses dinheiros. Que tipo de serviço a associação prestava? Serviços na área de educação, de gerenciamento de escolas infantis, tá? Foi desenvolvendo uma expertise nessa área de educação. Gabriela. Uma parceria, né, do público com o privado, que são, na maioria das vezes, são contratos que realmente se servem, o poder público se serve de alguma execução, de um gerenciamento que não conseguiria fazer normalmente, não teria estrutura para isso, então contratam essas organizações. Nesse caso em específico, se verificou que, além de prestar o serviço, sim, prestava, mas de forma deficitária, falha ou algumas vezes com superfaturamento para o enriquecimento dessas pessoas. Diga, Mota. Eu sei que essa operação específica diz respeito ao município de Taquari, a educação infantil pública desta cidade que, repito, fica no próprio Vale do Taquari. Mas essa mesma associação sem fins lucrativos, ela prestaria o mesmo serviço em outros municípios gaúchos? A polícia tem conhecimento disso? Tem outros municípios, tirando essa operação de hoje, né, especificamente na cidade de Taquari, mas outros municípios, essa associação também prestava serviço para eles? Sim, são pelo menos outros 7 municípios, tá, que prestam ou estão prestando, já prestaram ou estão prestando. Em alguns municípios houve suspensão desses contratos por uma atuação do Tribunal de Contas, tá? Foram suspensos, os valores deixaram de ser repassados também, em 2 municípios pelo menos, em outros ainda estão vigentes, mas são diversos contratos que essa associação tem com prefeituras municipais do estado do Rio Grande do Sul. Tu mencionou alguns laudos, né, inclusive que eles teriam para atuar como empresa, esses laudos que não eram verdadeiros. Nesse momento, a pessoa que contrata, as escolas que contratavam, também acabam sendo investigadas ou não? Fica só por conta da associação? A gente percebe que, em alguns casos, a execução do contrato ela era notoriamente falha. Então,
o poder público tem que fazer esse acompanhamento, tá? Esse de contrato, tem que ter auditoria interna do próprio Poder Executivo. Então, só o fato disso não ter sido apurado já é algo que causa estranheza e também tem que ser investigado da nossa parte. Também a questão financeira, né? Se houve algum funcionário público, ou algum político, algum agente político ligado ao Executivo Municipal que se locupletou de alguma forma também, isso está sendo aprofundado, tá? Na nossa investigação financeira, bancária, quebra de sigilo fiscal, financeiro. Então, isso tudo vai ser melhor apurado agora, mas a gente suspeita que sim, há envolvimento de agentes políticos e servidores públicos também. Vou aproveitar, Mota, a gente não combinou isso, mas eu falei ali no início do Vivo de um pequeno desencontro, isso porque eu estou na frente aqui do DEIC e agora o delegado Cassiano está à frente de um outro departamento, né? É a primeira vez que a gente está falando dessa operação, primeira operação de vocês. Qual a importância, então, de vocês saírem do DEIC e ter justamente um departamento só para investigar? Foi um importante avanço estrutural, orgânico da Polícia Civil, a partir do momento que temos um departamento com autonomia e com estrutura própria para combater a corrupção, com uma divisão de inteligência financeira e de análise financeira própria do departamento. Então, a gente ganha em status com o departamento, enquanto estrutura com o departamento, enquanto potencial investigativo, em número de servidores. Isso é um avanço institucional muito importante numa área tão sensível, tão delicada, e que a gente agora mostra que a Polícia Civil também se direciona a um combate mais técnico para esse tipo de delito. Primeira operação de muitas, então, no delegado? Sim, de muitas que virão. Esperamos ter o acompanhamento também da imprensa, que é importante muito no nosso trabalho, para que a gente divulgue e para que isso tenha também um fator pedagógico de as pessoas saberem que a impunidade nesse tipo de área vai diminuir ou vai ser mais difícil para eles também. Mota, mais algum questionamento para o delegado Cassiano? Não, a importância da criação dessa divisão, desse departamento aí, né? Porque moramos e vivemos no Brasil, né? E quando a gente fala de corrupção, infelizmente, parece que é uma marca registrada nossa, infelizmente, né? Infelizmente, é só a Polícia Federal, agora a Polícia Civil Gaúcha, as polícias civis dos outros estados, polícias militares, no nosso caso a Brigada Militar, é só fuçar que sempre encontra aí, né, uma questão de fraude no serviço público, fraude em licitação, a corrupção infelizmente está enraizada nesse país. E quando se cria um setor específico, né, com ferramentas importantes para combater isso, a gente tem que louvar, a gente tem que destacar e tem que aplaudir. Quero agradecer a Gabi Dias, parabenize o delegado Cassiano Cabral, ele que esteve à frente desta operação. Eu tenho certeza que o trabalho de investigação não cessa agora, ele continua, porque agora tem outros municípios também, né, que a polícia vai investigar se essa mesma associação sem fins lucrativos também aplicou, né, fraude nessas outras cidades. Obrigado, Gabi Dias. Parabenize o delegado Cassiano Cabral, por gentileza. Obrigada, Mota. Até já já. Até já já. Inclusive, vamos aplaudir o trabalho do delegado Cassiano Cabral. Aplaudir. Foram 3 delegados, né? Além do delegado Cassiano Cabral, 67 agentes que participaram. Me dá as imagens aí, Chiclezinho, por favor, dessa operação desencadeada hoje pela manhã. Eu já falei sobre essa questão, né? Me preocupa muito quando eu vejo inúmeras ocorrências policiais, principalmente, né, envolvendo serviço público terceirizado. A gente já viu acontecer em Canoas, na saúde pública, já viu também na saúde de outras cidades gaúchas e agora também na educação. E saúde e educação são as áreas mais importantes, eu acho que todo mundo concorda comigo, as áreas mais importantes do dia a dia de qualquer população, de qualquer município. Então, assim, quando 2 áreas fundamentais são geridas por instituições que, né, será que o trabalho é a base da lisura? Será que tem maracutaia? A prova disso são essas várias operações que a polícia vem realizando. Quantos casos já chegaram ao conhecimento da imprensa? Quantos casos nós já noticiamos aqui no Boa Tarde Rio Grande? O próprio jornalismo nacional da Band também já mostrou isso. Então, assim, eu não sei se está na hora de rediscutir. Será que vale a pena terceirizar? O município não dá conta de administrar. Taquari não dá conta de administrar a educação infantil da cidade. A rede pública infantil, não é possível.
Tem gente que ganhou aí nessa história, não foi só a associação sem fins lucrativos, não. Tem agente público no meio dessa maracutaia, sempre tem, né? Tem o elo, né? Tem que ter o elo. E os cofres públicos, o dinheiro, nosso dinheiro, é que vai para o ralo da corrupção. Então, assim, educação, saúde. Ontem a gente mostrou aqui a troca do secretário de saúde de Canoas. Eu cito Canoas porque é uma crise eterna na saúde pública, mas não é uma exclusividade de Canoas. Também Porto Alegre tem seus problemas, outros municípios gaúchos, no país inteiro, essa é a verdade, né?